para você que está em casa, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas queria te convidar para juntos reunidos estarmos louvando o nome do nosso Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar com cada um de nós. Não podemos estar reunidos fisicamente nesse momento, mas o Deus eterno, que é onipresente, e essa igreja da qual nós cremos que Jesus é Senhor e Salvador, ela não se limita às paredes, mas ela sim está presente onde temos pessoas que creem e que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero estar saudando a cada um de vocês com o lema da semana que se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 10, o versículo 45. Lema da semana, Marcos, o capítulo 10, versículo 45, onde Jesus Cristo nos diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Nós estamos vivendo dias bem difíceis. Quando nós olhamos para o mundo, olhamos para o nosso país, vemos muita dor, muita tristeza, muitas vidas estão se perdendo, muitas pessoas estão morrendo. E é interessante de olhar de que o lema da semana da IACLB, o versículo para o dia de hoje, está dizendo que Jesus veio para salvar muita gente. Que assim, meus queridos, possa ser para a sua vida e para a minha vida, de termos a certeza que Jesus Cristo veio para nos salvar. Eu quero convidar para nós orarmos. Amado Deus e Pai, obrigado por estar nos abençoando, de podermos, mesmo estando fisicamente longe um do outro, mas estamos próximos, Senhor, próximos do Senhor, estamos em comunhão com o Senhor. Por isso, Deus, nós queremos clamar, tenha misericórdia, Senhor, perdoa os nossos muitos pecados, e assim clamamos que em nome de Jesus, o Senhor venha estar nos perdoando, venha estar nos renovando, venha estar nos restaurando, e que assim possamos continuar ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, que é curadora, que é restauradora, que é salvadora. Que assim a Tua boa e perfeita vontade venha se cumprir na vida de cada um de nós. Assim, ó Pai, eu peço que em nome de Jesus, abençoe, Senhor, cada vida, cada casa, cada lar, onde hoje estão reunidos 2 ou 3 no Teu nome, que a Tua presença, que a Tua palavra, ela venha se fazer presente. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós queremos ouvir uns louvores, onde nós podemos também agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Eu te convido para, assim como está louvando a Deus, de acordo com o que você conhece da música. O que você não conhece pode estar em espírito de oração, louvando ao nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra,
sob os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sob os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sob os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
convido, assim como está, para nós estarmos orando. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por todos os teus feitos e maravilhas em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tens sido zeloso com nós, tens sido zeloso com a nossa família. Nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos, mesmo que não aqui no templo, se reunir como igreja nas nossas casas. Que bom que a gente pode estar louvando e adorando o teu nome. Nós te pedimos, Pai, que tu venha com teu Santo Espírito trabalhar nos nossos corações, para nós nos sentirmos cada vez mais amado e amparado por ti. Fala conosco, Senhor, ensina aquilo que tu queres. É em teu nome e em nome do teu Filho que eu oro. Amém. Não sei se você já acompanhou alguém até o seu último suspiro ou até a morte. Todos nós achamos difícil para conversar com alguém que está à beira da morte. Geralmente é um momento de silêncio. Mas também é um momento onde muitas pessoas entregam a sua vida a Jesus. Eu não sei se você já teve essa experiência de acompanhar alguém. Eu já pude acompanhar muitas pessoas em momentos difíceis da sua vida. E me lembro de alguém, uma pessoa que um dia foi me apresentado, essa pessoa já estava nos dias bem avançados, situação difícil por causa do câncer. Fui lhe fazendo algumas visitas, o acompanhando, e um dia ele me disse que queria que Jesus entrasse na sua vida, na sua história. E assim ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E numa outra visita ele me falou de um sonho, de um desejo que há anos tinha. E que agora, tendo Jesus, ele via que isso era uma necessidade. E aí ele me disse que o desejo dele era poder casar na igreja. Assim nós nos reunimos e conseguimos fazer essa programação, e esse homem pôde vir ao altar do Senhor e se casar. Foi algo muito lindo, foi algo marcante para a minha vida, para o meu ministério. E antes de eu sair de férias, naquele mesmo ano, num dia de culto, na despedida, na porta, esse homem me chamou e disse: eu quero fazer um acordo contigo. E o acordo era de que talvez ele não me veria mais. E ele disse: eu quero fazer um acordo. Eu disse para ele: fala qual é o teu acordo. E ele disse: eu não sei quem vai primeiro, mas aquele que for primeiro para junto do Senhor, espera o outro. Para algumas pessoas, eu creio que poderiam desfrutar de dias melhores. E esse homem queria fazer esse acordo. E quando eu retornei de férias, esse homem tinha adormecido. Quem sabe se tivesse convidado Jesus para entrar na sua vida, na sua história, poderia ter vivido dias diferentes, dias melhores. Mas a graça de Deus é concedida até mesmo aos que estão no limite da vida, à beira da morte. Essa é uma grande esperança que nós podemos encontrar nesse Deus que é misericordioso, nesse Deus que ama a sua criação. Meus queridos, nós estamos nesta nova série, Os Brados da Cruz. Nós vamos percorrer 7 momentos singulares da vida de Jesus. Ou quem sabe as últimas palavras de Jesus na cruz. No domingo passado nós falamos sobre um brado de perdão. E hoje nós vamos falar um brado de garantia, onde Jesus diz um dos ladrões que está sendo morto com ele na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E para isso eu te convido a ler no Evangelho de Lucas, o capítulo 23, os versículos 32 a 34. No Evangelho de Lucas, o capítulo 23, os versículos 32 a 34. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse:
Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Ainda os versículos 39 e 43, um dos criminosos que ali estava sendo executado, lançava-lhes insulto. Você não é Jesus, o Cristo? Salva a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendia, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse a Jesus: Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Na crucificação de Jesus, o soldado romano provavelmente não tinha a menor ideia do que estava fazendo ali, de ajeitar aquelas cruzes naquela posição. Mas quando nós olhamos para o livro de Isaías 53, 12, ali já nos dizia: portanto, ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Eu quero convidar a nós olharmos para esse texto e olharem especialmente para esse homem que dá atenção a Jesus e que olha para Jesus e encontra em Jesus a solução para a sua vida. Eu creio que, olhando para esse texto é maravilhoso. Nesse texto nós encontramos esperança para nós, assim como esse homem encontrou. É esperança para muitos que estão morrendo de câncer. Talvez muitos que estão morrendo pelo mundo afora, em consequência desse vírus. Muitos que estão morrendo em enfermarias de hospital. Mas também é uma esperança para aquele que está forte e saudável, porque um dia pode encontrar diante de si a morte. Aqui há esperança para o pior, para o maior pecador. Há esperança. Meus queridos, eu quero olhar para esse texto e abordar 3 pontos. Primeiro é olhar para quem é esse homem. Quem é esse homem? Olhar para a decisão desse homem, ou um passo de fé. E o terceiro ponto, qual é o fruto, qual é a consequência dessa decisão? Quem é esse homem, então? Olhando para a ficha corrida desse homem, não aparece o seu nome, mas o nome podemos colocar aqui: ladrão. A sua profissão, criminoso, um criminoso profissional. Hoje diríamos um bandido que está na lista dos mais procurados. Esse homem não tinha nenhuma perspectiva de ter uma vida diferente. Mas ali naquele momento, ele olha e percebe que pode ter uma vida diferente. Mas agora é tarde demais para começar de novo. Como ele podia ir fazer alguma coisa se um prego atravessava os seus pés e estava preso naquela madeira? Como ele podia realizar obras se as suas mãos estavam presas àquela madeira? Nada mais podia fazer, pois estava à beira da morte. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, a impossibilidade de realizar ou fazer não é maldição, se ela nos atrai para o único que nos pode ajudar. Parece loucura, mas a cruz, naquela cruz, esse homem teve o seu coração transformado. Resumindo, olhando para esse primeiro ponto, quem é esse homem? Um ladrão. Um ladrão
que se torna herdeiro do reino de Deus. Talvez a pergunta para nós iniciarmos o segundo ponto: como assim? Dando um passo de fé, crendo no Senhor Jesus. Não sei se o ladrão teve algum encontro antes com Jesus. Muito provável que não. Talvez eu tivesse ouvido falar de Jesus, mas ter o encontro, eu creio que não. Mas a pergunta de novo é: o que leva esse ladrão a crer, acreditar que Jesus é o Filho de Deus? Podemos ter algumas suposições. Quem sabe foi a oração de Jesus, quando Jesus ora: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Esse ladrão, olhando para a sua história, para o seu passado, percebe e vê a maldade e que precisa de perdão. Ou quem sabe o grito da multidão, quando a multidão está gritando: salvou os outros, mas agora é incapaz de salvar a si mesmo. O ladrão pode ter pensado: o que quer dizer com estes, os outros? Será que eu não estou junto? Eu não sou esse outro? Ou ainda a placa que estava sobre a cabeça de Jesus, pregado na cruz, dizendo: este é o rei dos judeus. E provavelmente deve ter ouvido falar que viria o Messias, que viria um que teria um novo reino. Mas de qualquer forma, agora o ladrão crê no Senhor Jesus e tem a certeza de que Ele é rei e tem um reino. E por isso que ele vai dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pensa aqui comigo, meu querido irmão e irmã. Esse ladrão creu em um momento na qual Jesus aparentemente não tinha condições nenhuma de salvar. Antes, aparentemente, Jesus precisava ser salvo. Geralmente, quando se precisa de alguém, se pede ajuda para alguém que está em condições de ajudar. Mas aparentemente Jesus não tinha condições. Até mesmo aqueles que acreditavam em Jesus, nesse momento estavam duvidando. Apesar de tudo isso, aquele ladrão creu, aquele ladrão acreditou. Ele creu sem mesmo ter visto Jesus ressurreto. Esse ladrão creu mesmo sem ver Jesus andar sobre as águas. Esse ladrão creu mesmo sem ver nenhum milagre de Jesus. Assim, Arthur Pink nos desafia dizendo: como explicar o fato de esse ladrão ter aceitado um homem crucificado, ensanguentado como o seu Deus? Psicologicamente, não temos uma resposta. É unicamente pela misericórdia imerecida de Deus, é graça. O Espírito Santo convenceu esse homem do seu pecado. E num passo de fé, ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso nós podemos ver nos versículos 40 e 41, quando o seu companheiro do crime está debochando de Jesus. Esse homem vai dizer: você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Reconhece que eles erraram, mas ele vai dizer: mas Jesus não cometeu mal nenhum. Aqui esse ladrão reconhece os seus pecados e os confessa e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador publicamente. Então nós podemos olhar para esse segundo ponto. Esse homem reconhece Jesus e dá um passo de fé, crendo nele, entregando a sua vida a esse Jesus. Qual é a consequência disso?
de alguém que toma a decisão de entregar a sua vida para Jesus. A consequência é um futuro maravilhoso, porque Jesus vai dizer para esse homem: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O encontro entre eles ocorre naquele mesmo dia, porque essa é a palavra do Senhor Jesus, ainda hoje. Você consegue imaginar isso? Condenados juntos, e logo Jesus estava pronto para o recepcionar na morada eterna. Você estará comigo, diz Jesus. Isso nos descreve a comunhão da qual ele desfrutaria eternamente. Eu creio que essa é a maior bênção para qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus, de se encontrar no seu reino. Porque essa é a promessa do Senhor Jesus. Esse ladrão não recebe essa promessa porque fez grandes obras. Ele recebe porque creu. Assim também é para mim e é para você. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, na noite anterior, Jesus também vai dar essa garantia para os seus discípulos. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, Jesus vai dizer: e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. É promessa desse Deus que é fiel, desse Deus que tem se revelado a cada um de nós. Ainda olhando para esse texto, meus queridos, o que mais nós podemos aprender desse texto? O que mais nós podemos olhar para esse texto e nos ajudar na nossa decisão, no nosso passo de fé? Os dois ladrões oraram. Um foi salvo. O outro orou assim: você não é o Cristo, ele disse para Jesus. Salva a si mesmo e nos salva. Esse queria só os serviços de Jesus para viver bem nessa terra. Não se interessava pela salvação, pela vida eterna. Ele não sentia qualquer arrependimento pelos seus pecados, apenas estava aflito porque estava diante da morte. Os ladrões tiveram a mesma oportunidade, ambos ouviram a palavra do Senhor Jesus: perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Mas mesmo assim, ambos estarão separados para sempre. O que os separou? Não foi a intensidade do mal que praticaram, nem a distância que tinham de Jesus. Eles estão separados porque um se entregou a Jesus, um creu, e o outro ridicularizava Jesus, zombava de Jesus. Mas aqui tem um aprendizado para mim e para você. Esses ladrões representam toda a raça humana. Esses ladrões representam eu e você. O mundo não está dividido geograficamente, economicamente, racionalmente. Mas todas as raças, nações, tribos, culturas estão divididos pela cruz de Jesus. De um lado estão os que creem, do outro os que optam por se justificar por conta própria, ser dono do seu próprio nariz. Muitas pessoas olham para esse texto e dizem: o ladrão aproveitou a sua última oportunidade. E muitas pessoas querem viver a vida assim, esperando, quem sabe, para o último momento, convidar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas olhando para esse texto, creio que esse homem não viu Jesus andar sobre as águas. Ele não viu Jesus transformar a água em vinho. Ele não viu Jesus curando pessoas. Eu creio que esse foi o primeiro encontro. Foi a primeira oportunidade que esse homem teve de estar com Jesus. Por isso, meu querido irmão e irmã, você que está me assistindo, eu quero falar de duas razões
para você não deixar para amanhã, para você não deixar passar a oportunidade de entregar a tua vida a Jesus, ou de convidar Jesus para entrar na tua vida, na tua história. A primeira porque nós não sabemos quando vamos morrer, e nem quando Jesus vai voltar. A segunda, a maioria das pessoas que rejeitam o Evangelho, quando estão saudáveis, também rejeitarão quando chegar a morte. A exemplo desses ladrões, o ladrão arrependido é a prova de um ato de fé, de um passo de fé, de uma decisão, e assim poder desfrutar da salvação e da vida eterna. Talvez, olhando para essa história, podemos dizer, o pior pecador também teve oportunidade, assim como eu e você temos oportunidade. E ainda esse texto nos mostra que a maior graça no coração de Deus do que pecado em nosso passado. Resumindo, quem é esse homem? Um miserável ladrão, mas que encontrou em Jesus a salvação. E ele encontra a salvação mediante a sua decisão. E a consequência da sua decisão é a garantia da salvação, da habitação eterna. Eu não sei como é que você se encontra hoje, como é que está a sua vida, olhando para o mundo, momento difícil que se encontra o mundo, mas eu posso lhe dizer que Jesus é o único que pode garantir um lugar na habitação celestial. Jesus é o único que pode te dizer, eu garanto. Jesus é o único que pode dizer, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus é o único que pode dizer, há lugar para mim e para você. Que Deus assim te abençoe na sua decisão, que Deus assim abençoe a sua vida. Amém. Motivo sem fim pra cantar.
Diante de tudo que nós temos ouvido e visto nos últimos dias, diante dessa palavra, eu quero convidar para nós termos um tempo de oração. Queremos estar intercedendo pela situação difícil que se encontra o mundo. Diante desse coronavírus que tem ceifado tantas vidas, ainda não sabemos quantas serão ceifadas. Queremos estar orando pelas pessoas que estão colocando a sua vida em risco. Porque a frase que mais temos ouvido nos últimos dias é: fique em casa. Mas nem todos podem ficar em casa. E assim muitas pessoas estão se dedicando. Muitas pessoas estão colocando a sua vida em risco. Para que, quem sabe, eu e você possamos continuar a nossa vida, mesmo ficando em casa. Queremos estar orando, porque tudo isso pode trazer e vai trazer, com certeza, uma crise econômica tremenda, onde muitos já perderam o seu trabalho, muitos podem e vão ficar desempregados. Queremos estar orando, intercedendo, que Deus nos ajude, como igreja a estarmos presentes nesse momento. E assim também quero te convidar, quero te desafiar, se você tem oportunidade de ajudar, nós vamos estar nos organizando aqui na igreja, juntando alimentos. Você quer se envolver? Nós temos algumas famílias cadastradas na ABEM, nós vamos estar priorizando estas famílias, mas nós também queremos alcançar e abençoar outras famílias. Então você pode entrar em contato ou trazer diretamente a sua doação aqui para a igreja, ou entre em contato com nós para ver como é que você pode ajudar, e assim também nesse momento tão difícil, ser igreja para dentro da sociedade. E ainda lembrando que nós temos a programação das crianças, então não se esqueça, principalmente você que tem filhos, assista junto, faça as atividades junto com os teus filhos. Quero convidar para nós orarmos. Amado Deus e Pai, obrigado, Deus, por teu amor e por tua graça. E assim nos ajuda, Deus, a olhar para textos como esses e ter a certeza, Deus, que o Senhor nos convida. O Senhor está do nosso lado. Nós precisamos tomar a decisão, porque o Senhor está à porta e bate, e se alguém abrir, o Senhor vai entrar na vida desta pessoa e vai transformar aquilo que precisa ser transformado, restaurará aquilo que precisa ser restaurado. Assim, Senhor Jesus, nos ajuda a reconhecer quem nós somos, miseráveis pecadores, e o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, que está ao nosso lado e que quer entrar na nossa vida, na nossa história, assim como o Senhor entrou na vida, na história deste homem e transformou o coração dele. E esse sim, Senhor, podemos ter certeza que está no novo céu e na nova terra. Este sim podemos ter a certeza de encontrar lá no céu. Assim também queremos interceder, Senhor, por toda essa situação difícil que está acontecendo no mundo, Senhor. Clamamos por misericórdia, clamamos por compaixão. Tenha misericórdia, Senhor. Verdade que a Tua palavra nos diz para termos bom ânimo, para termos coragem, Senhor, porque nesse mundo nós enfrentaríamos muitas aflições, tribulações, mas de termos a certeza que o Senhor venceu, e assim podemos crer que o Senhor venceu a morte, e essa é a nossa esperança. E assim, ó Deus, dê-nos força, dê-nos coragem, dê-nos ânimo, Senhor, para podermos lutar, Senhor, pela vida em abundância e pela vida eterna. Pai amado, também queremos estar intercedendo e colocando diante do Senhor as pessoas que não podem estar em casa, as pessoas que não podem parar, Deus, em especial, Deus, as pessoas que estão à frente, Senhor, lutando, Senhor, se dedicando, Senhor, para que pessoas possam ter vida, Senhor, que não venham falecer. Por isso, Pai amado, nós colocamos diante do Senhor todas as pessoas que estão envolvidas na medicina, Senhor,
abençoe a vida dessas pessoas, cuida da vida delas, cuida, Senhor, da sua família. Assim, ó Pai amado, nós também clamamos, tenha misericórdia, Senhor, e nos ajuda nesse momento de crise, Senhor, onde está diante de nós uma crise econômica também, Senhor. Abençoe, Senhor, para que possamos nesse momento experimentar, ó Deus, a providência do Senhor, e que o Senhor venha estar nos sustentando com teu amor, com a tua graça e tudo aquilo que nós necessitamos para te honrar e te glorificar. Assim, ó Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que o Deus possa estar te abençoando e te guardando, e assim você possa desfrutar desta comunhão com o Senhor e da comunhão com teus irmãos na fé, mesmo não estando junto fisicamente. Deus te abençoe.